julgai entre vós mesmos. É correto uma mulher orar a Deus sem ter a cabeça coberta? Ou não vos ensina a própria natureza que é vergonhoso para o homem ter o cabelo comprido? E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória? Pois o cabelo lhe foi dado em lugar da mantilha e do véu. Contudo, se alguém quer ser contencioso e briguento, aprenda que nós não temos esse costume, e nem as igrejas de Deus. Como eu disse, irmãos, a passagem é curiosa e um tanto desafiadora. Mas quando nós entendemos esse contexto que eu apresentei, eu quero dizer, irmãos, que Paulo está tratando uma quebra de padrão. Paulo está tratando uma libertinagem, um ato de insubordinação. Para aquela época, uma mulher honrosa, respeitosa, não fazia do seu cabelo um meio de chamar a atenção. Se vocês lerem a primeira carta de Pedro, ele vai dizer que a mulher não seja notada pelas joias, pela roupa chamativa e nem pelo cabelo modificado. Ele fala, não, que não seja essa a coisa que atrai a atenção para elas. Ele diz, mas seja o espírito, a alma, o caráter, e não isso. Então, naquela época, não era costume isso. Mulheres, não se sintam ofendidas, né? Nós estamos em outra cultura, vivemos outra geração, e hoje é altamente comum, mas naquela época isso não acontecia. Mas, observe, existia aquele padrão e as mulheres não estavam contentes com ele. Então Paulo, ele vai dizer para elas assim, mulheres cristãs de Corinto, vocês não podem ser vistas como mulheres indignas, vocês não podem ser vistas como mulheres desrespeitáveis, muito pelo contrário, vocês têm que seguir o padrão que identifica uma mulher digna. Vamos pensar nos dias de hoje, irmãos. Será que existe alguma coisa que define nos nossos dias uma mulher respeitável de uma mulher que não tem respeito? Bem, eu particularmente não gostaria que a minha esposa ficasse andando pela rua aí, né, de salto altíssimo e de sainha curta e carregando uma bolsinha e mascando um chiclete, toda esquisita para a rua, toda pintada, desse jeito, igual as que a gente vê nas esquinas. Para mim aquilo é padrão de alguém que não tem respeito, irmãos, né? Meu padrão. Se eu vejo uma mulher daquela, eu logo imagino que é prostituta. Não é isso que a gente pensa? Olha, é prostituta. Mas quando a gente vê uma mulher andando com roupa digna, uma mulher que anda direito, que não anda por aí jogando assim, né, jogando charme para todo lado, querendo atrair a atenção da rua inteira, ela pode se vestir do jeito que ela gosta, mas ela anda respeitável, sabe? Ela não anda para chamar a atenção de ninguém na rua. Eu falo, poxa, essa mulher é respeitável, eu quero que minha esposa seja assim. Em nossa cultura, as coisas são mais relaxadas do que naquela época, mas ainda existe padrão, não é isso? E sabe, irmãos, se existe um padrão de respeito, mulheres, sigam ele. Se existe um padrão que identifica uma mulher honrada, siga ele. Para que quando as pessoas olharem, eles nunca confundam uma serva de Deus com uma prostituta. Para que nunca confundam uma serva de Deus com uma mulher que se vende para alguém que tem alguma coisa que ela está interessada. A mesma coisa para nós homens. Se andar na rua é desafiador, porque tem hora que a gente que é homem anda pela rua, tem um monte de homem que está indo assim bonitinho, aí passa uma mulher que parece prostituta, ele para, vira para trás, ele fica ali chocado, olhando, admirado, hipnotizado. Aí o pessoal olha e pensa assim, nossa, homem é terrível mesmo, né? Aí anda o servo de Deus, nós homens, né? Aí a gente, toda mulher que vê passando, a gente para e fica olhando também. Aí o pessoal pensa, poxa, aquele homem é como os outros, né? Ele não tem respeito. Se existe um padrão que define um homem de caráter, irmãos, nós homens temos que seguir, para que quando alguém olhar para nós na rua, ele vai falar assim, opa, está ali um homem, está ali alguém diferente. Os padrões, eles devem ser seguidos. Irmãos, padrões devem ser seguidos. Se existe um padrão na sociedade,
sociedade que identifica o homem correto do homem não correto se adequa àquele padrão de pessoa correta. Mas uma coisa interessante nesse texto é que, por mais que Paulo chama a atenção das mulheres, e a mulherada pode sentir assim, puxa vida, o texto me confronta. O apóstolo Paulo, ele tem uma preocupação de dizer assim: em Cristo todos são iguais. Irmãos, nosso Deus é maravilhoso. O reino de Deus, o evangelho de Jesus, ele não diferencia homem de mulher. O evangelho de Cristo, ele foi pregado a toda criatura. Ele chama o homem, ele chama a mulher, e o texto diz: o homem ora. Sim, o homem ora, mas a mulher também ora. O homem profetiza, mas a mulher também profetiza. O homem não é independente da mulher, a mulher também não é independente do homem. Deus criou a todos e ama a todos. Irmãos, a Bíblia não apoia nenhum tipo de machismo. A Bíblia não apoia nenhum tipo de ideologia em que a mulher deve ser assim, jogada de qualquer jeito, tratada como alguém que não tem que ser respeitada. Não, pelo contrário. Quando a gente vai lá na igreja, numa reunião de casais, e um homem lá prega falando que a mulher tem que honrar o marido e ser submissa, mas aquilo causa um incômodo que alguém diz: mas a Bíblia é machista. Mas a Bíblia é machista. Onde já se viu mulher ser submissa ao marido? Irmãos, isso não tem a ver com valor, isso não tem a ver com machismo, isso não tem a ver com a Bíblia colocar a mulher numa posição inferior. Depois, na sua casa, leia Lucas capítulo 8, versículos 1 a 3, e você vai ver que várias mulheres acompanhavam a Jesus e elas apoiavam financeiramente. Jesus, em alguns momentos, era mais apoiado e assistido por mulheres do que homens, e Jesus nunca tratou elas como inferiores. Se você olhar a palavra de Deus em Colossenses e Gálatas, a Bíblia vai dizer que em Cristo todos são um e ninguém é superior ao outro, nem homem nem mulher. Então, quando você ouvir algum cristão dizendo que o homem é superior e coloca a mulher numa posição indigna, essa pessoa não está falando da Bíblia. Ela não representa a ideia de Deus. Essa pessoa não fala o que Deus está dizendo. Porque se nós lêssemos especialmente Gálatas, capítulo 3, versículo 28, a Bíblia vai dizer que tanto o homem quanto a mulher aos olhos de Deus têm o mesmo valor. O mesmo valor que tem um escravo, o mesmo valor que tem uma criança, qualquer pessoa não importa. Mas, ainda que haja igualdade, estrutura é necessária. Igualdade, irmãos, existe, mas a estrutura também é necessária. Por mais que Deus coloca todos em uma posição de igualdade, a Bíblia sempre diz: filhos, honrem aos pais. A Bíblia diz: jovens, honrem aos idosos. A Bíblia diz: homens, mulheres, todos honrem os governantes. A Bíblia diz: discípulos, honrem os seus mestres e guias. E a Bíblia diz: mulheres, honrem os maridos. Todos são iguais, mas o próprio Deus deu essa estrutura. E o texto fala, no capítulo 3, Paulo diz: o Deus Pai é a cabeça do Deus Filho, o Deus Filho é a cabeça do homem, o homem é a cabeça da mulher. Então é como se dissesse: do jeito como o Filho honra o Deus Pai, homem, honre a Cristo, mulher, honre seu marido. Não é por indignidade. Mulheres, eu falo isso de coração, não há indignidade em valorizar seu marido. Não há indignidade em reconhecer que Deus conferiu a ele a proteção e a liderança do lar. O problema do nosso mundo é que essas ondas de feminismo, que tiveram uma boa iniciativa em algumas épocas, porque em algumas culturas a mulher é tratada como um objeto, ela tem sido extrapolada. E em muitas famílias, homens e mulheres estão batendo cabeça, estão brigando, mas a Bíblia diz que não. A Bíblia diz: homem, ame a mulher como parte mais frágil,
o tratamento que Cristo deu à sua igreja, homem, dê para a mulher, morra por ela, viva a vida comum do lar, se sacrifique em benefício dela. E homens, a gente tem que fazer isso. O homem deve viver a vida cotidiana do lar. 1 Pedro capítulo 2 fala isso, capítulo 2 e 3. O homem deve proteger a mulher como parte mais frágil. Se ela é parte mais frágil, honre ela como parte mais frágil. A Bíblia diz: morra por ela se necessário. Mas mulheres, amem seus maridos, amem seus maridos, honrem seus maridos, valorizem eles. Imagine se nós dentro de casa, irmãos, vivemos brigando, batendo cabeça, disputando quem manda em quem. Já imaginou que problema seria? Paulo diz: mulher, se você não se adequar ao padrão de dignidade da nossa época, você está desonrando seu marido. Leia comigo o versículo 3 diante, quando diz: quero, entretanto, que saibam que Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Cristo. Todo homem que fala, ora e profetiza com a cabeça coberta, ele desonra a sua cabeça. E a cabeça do homem, o versículo anterior diz que é Cristo. O versículo 5 fala: a mulher que ora e profetiza com a cabeça sem véu, ela desonra a sua própria cabeça, que é o seu marido, como se tivesse a cabeça raspada. Sabe o que Paulo está dizendo? Mulheres, quando você não se adequa ao padrão de mulher digna da sua geração, você está desonrando seu marido. Imagina que vergonha, irmãos, para o homem de Corinto, que via sua esposa andando como as prostitutas da cidade, cabeça raspada, cabeleira estranha. Ela não queria usar a roupa das mulheres dignas, não queria andar com uma postura digna. Imagina que vergonha para aqueles homens. Mulheres, estrutura é necessária. Homens, estrutura também é necessária. A mulher honra seu marido, o homem ama sua esposa, ambos se submetem ao Deus Pai e ao Deus Filho. Leva isso contigo. Eu quero dizer, irmãos, que por mais que esse não seja um contexto da nossa época, essa palavra nos ensina que nós precisamos tomar cuidado para que em nossa geração nós não sejamos vistos como pessoas indignas. Os padrões mudaram. 2000 anos já se passaram. Hoje as mulheres não usam véu na cabeça. As mulheres hoje cortam seus cabelos, alisam os cabelos, botam cacho no cabelo, botam brinco na orelha e botam outra roupa. Os homens usam outras roupas, isso acontece. Mas ainda existe algum padrão que diferencia dignas de indignas. É preciso seguir o padrão de dignidade. Homens, os anos se passaram, os padrões mudaram, mas nós precisamos ser conhecidos como homens dignos e de caráter. Deus não tolera indignidade. Deus não tolera insubordinação. Deus não tolera conduta vergonhosa. Observe comigo o versículo 10. Olha o que diz ali. Irmãos, olhem isso, que loucura que fala. Portanto, a mulher deve usar o véu na cabeça como um sinal de autoridade por causa dos anjos. Por causa dos anjos. As mulheres devem ser conhecidas como mulheres submissas e honrosas. Alguém diz assim: mas pastor, o que significa isso? Por que a mulher deve fazer isso por causa do anjo? Irmãos, existem muitas suposições do que essa passagem significa, mas eu acredito no fundo do meu coração que o que Paulo está dizendo é: mulheres, quando vocês não querem ser submissas, quando vocês não querem ser honrosas e respeitosas, vocês estão fazendo algo que os anjos não fazem.
Isaías capítulo 6, versículo 2, a Bíblia fala que aqueles serafins que estavam diante de Deus, eles tinham o seu rosto coberto. Enquanto eles diziam santo, 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 eles tinham o próprio rosto e a própria cabeça coberta. As palavras lá de Judas e Pedro mostram que os anjos, eles não abusavam da autoridade que tinham. Eles não eram rebeldes, eles eram submissos. E quando uma mulher não vive em submissão, quando ela vive em rebeldia, ela escandaliza até os anjos que são submissos a Deus. Insubmissão, irmãos, de uma esposa envergonha o marido, envergonha Cristo, até os anjos devem dizer: nossa, que coisa horrorosa. E Paulo diz: uma mulher que reconhece a autoridade de Deus e do marido, ela não vive quebrando as regras de dignidade, demonstrando que ela é insubmissa e insubordinada. Mulheres, não envergonhem seus maridos, não envergonhem Cristo, não escandalizem nem os anjos. Rebeldia, insubordinação, desonra é um ultraje. Então, não façam isso. Faz sentido isso, irmãos? É outra geração, mas o padrão continua. O princípio continua. Os anjos se submetem a Deus. Os homens devem se submeter. E mulheres sejam conhecidas como mulheres de respeito, não como mulheres briguentas que estão sempre batendo cabeça com o marido, como está sempre querendo dominar tudo. Não façam isso. Não há vergonha em honrar o marido como cabeça do lar. E eu quero concluir, irmãos, dizendo: nós precisamos nos lembrar que a igreja de Cristo, ela sempre teve um padrão. A igreja de Cristo sempre teve um padrão que a diferenciava das outras comunidades religiosas. E é por isso que quando Paulo termina esse capítulo, ele fala no versículo 13, leia comigo quando ele diz, olha lá o que fala, olha como ele começa dizendo: julguem entre vocês mesmos, ou seja, reflitam e respondam essas perguntas. É justo, correto, uma mulher orar com a cabeça descoberta, ou seja, em sinal de insubordinação? Isso é correto? Ou não ensina a própria natureza que é vergonhoso para o homem viver como se fosse mulher? Ou que, se tratando da mulher, é para ela uma glória o cabelo e a postura, correto? O cabelo da mulher é como se fosse um véu e uma mantilha. E o versículo 16 fala: eu quero dizer a vocês que se alguém quer brigar com esse padrão, saiba que nós apóstolos não fazemos isso, e que a verdadeira igreja de Cristo não faz isso. É como se Paulo dissesse assim: crentes de Corinto, se vocês querem brigar com os padrões, se vocês querem brigar com as regras, eu quero dizer o seguinte: não é o nosso costume, e nem é o costume da igreja de Cristo. Então, se você quer viver em rebeldia, saiba, a verdadeira igreja não é rebelde. Irmãos, para concluir, eu quero dizer o seguinte: estamos em outro ano. Hoje é ano 2019, o mundo mudou demais. Os conceitos de padrão, dignidade mudaram, mas ainda existem padrões, e que os padrões sejam seguidos. Se há algum padrão que diferencia homem digno de homem indigno, ande pelo padrão digno. Se existe um padrão digno para a mulher e um padrão indigno, ande, mulher, pelo padrão digno. E que você, enquanto cristão, se sinta mais motivado ainda a fazer isso. Naquela época, o conflito era por causa do véu na cabeça e do cabelo comprido, e não do cabelo raspado. Isso já não é um padrão para os nossos dias, mas existem padrões atuais que devem ser seguidos.
E o que eu afirmo para vocês é: se não quisermos seguir os padrões, se não quisermos ser reconhecidos como homens e mulheres dignos, nós não somos a verdadeira igreja. A verdadeira igreja, ela se preocupa em ser exemplo e em ser modelo. O homem de Deus, o verdadeiro homem de Deus, ele não quer dar vexame para ninguém. A verdadeira mulher de Deus não quer dar vexame para ninguém. Não importa se é jovem ou adulto, o verdadeiro cristão, ele é luz do mundo, ele é sal da terra, ele é embaixador de Cristo, ele exala o bom perfume de Cristo por onde anda. E se nós não quisermos fazer isso, irmãos, nós não somos igreja. Sigam isso. Sejam uma bênção para o mundo. E quando os homens olharem para nós, que eles vejam as nossas mulheres como mulheres de respeito, que vejam as jovens como jovens de respeito, que vejam os homens como homens de respeito, que ninguém confunda as mulheres com prostitutas, e que ninguém confunda os homens como mau caráter. Esse é o padrão cristão. Os anos mudaram, mas isso não pode mudar. Tenha prazer em ser reconhecido como um homem ou uma mulher digna. Fez sentido, irmãos? Espero que tenha feito. Qualquer dúvida que você tiver, fala comigo, a gente troca ideias. Eu poderia ter abordado mais coisas, mas talvez ficaria ainda mais confuso, né? E não é o meu desejo. Eu quero mostrar que havia um contexto. O contexto hoje é outro, mas padrão, conduta, isso não pode mudar, irmãos. Nunca vai mudar. O cristão tem que ser reconhecido como alguém digno e respeitável. Leva isso com você, e isso vai trazer glórias para o nome de Deus, tá certo? Vamos ficar de pé? Nós vamos orar, dando graças e concluindo esse culto, e que a gente possa ir para a nossa casa com uma decisão firme no coração de ser reconhecido como alguém respeitável e digno. Oh Deus, graças te damos, Pai, por essa palavra. Graças te damos, Deus, porque a Bíblia nos confronta. Muitas vezes, Pai, em nossa geração, nós observamos que os padrões estão sendo quebrados. Os homens não querem amar e proteger as esposas não querem honrar os maridos, os filhos não querem honrar os pais não querem disciplinar os filhos, os homens, ó Pai, querem se rebelar contra a autoridade. Ah, Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, Pai, porque à medida em que nós estamos quebrando as estruturas, nós estamos vendo a nossa sociedade piorar mais e mais. Quantas famílias, Pai, quantas cidades, quantas pessoas estão vivendo desorientadas, porque estão quebrando as estruturas. Ajuda-nos a viver como cristãos autênticos, Deus. Ajuda-nos a viver como homens dignos e mulheres dignas. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos vistos em nossa geração como homens e mulheres de respeito. Eu tenho certeza, Pai, que não é costume da nossa geração um homem ou uma mulher andar com as vestimentas como o povo há 2000 anos atrás andava, mas ainda assim existem hoje alguns padrões. Ajude-nos, Pai, a segui-los para sermos reconhecidos como pessoas honestas e respeitáveis, e mais ainda, como discípulos de Cristo. Guarda o nosso coração, Pai, de toda insubordinação. Guarda o nosso coração, Pai, de toda atitude atrevida, insubmissa, Pai. Ajuda-nos a viver como modelos para a honra e glória do Teu santo nome. Guarda, Pai, o coração da geração que vem pela frente. Nós nos preocupamos mais ainda, Deus, porque os jovens estão crescendo em uma geração sem regra. As crianças virão em uma geração pior ainda. E o que há de ser das gerações que virão daqui a 100 anos ou mais? Tenha misericórdia delas, Pai. Ajude para que nós, que somos aqueles que têm a Bíblia em mãos, que sejamos guias e mestres para elas, para que elas aprendam os padrões imutáveis da Bíblia, para que elas tenham uma conduta que seja exemplar nesse mundo, e que nós sejamos o sal da terra, a luz do mundo, para que o mundo possa glorificar o Senhor, que é o único Deus. Graças te damos, Pai, por essa palavra. Uma palavra que não é minha, uma palavra que é do Senhor. E nós te damos graças por ela. E nós te pedimos, ajuda-nos a obedecer.